Agora, com o diretor executivo do Pacto Global da ONU aqui no Brasil, Carlo Pereira. Primeiro, muito obrigada. Quero só saber se me ouve bem. Imagino que sim, está sinalizando aqui. Carlo, boa noite. Boa noite, Dani. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. A gente vai tentar falar sobre o que for possível no pouquinho tempo que a gente conseguiu aí na sua agenda, mas deu para perceber que as metas são muito audaciosas. Mas o último dia de conversas no G20 deixou claro como a vida real, infelizmente, ainda impõe barreiras ao que todos nós deveríamos estar fazendo há algum tempo, trabalhando por mais preservação, porque afinal não tem plano B para o planeta Terra até agora. O que dá para esperar na prática desse encontro, em especial nesse cenário de Europa com crise energética, Estados Unidos e China se bicando aí agora na agenda climática? O que dá para esperar na prática, Carlo? Olha só, a vida real está se impondo com eventos climáticos cada vez mais frequentes e extremos, né? Vamos lembrar aqui, por exemplo, com relação a ciclone e tufão em Santa Catarina, a gente praticamente não via algumas décadas. Agora a gente tem a nossa própria temporada, né? Agora, muito recentemente, a gente começou a ver o quê? Tempestade de terra no interior de São Paulo, Minas Gerais, né? Passou até a figurar na previsão do tempo. Isso não existia, não vou falar, 5 anos, 10 anos, vamos colocar, não existe esse ano, né? Então, na verdade, essa realidade está se impondo, essa realidade. O que o primeiro-ministro britânico comentou, Boris Johnson, que eu achei muito interessante, sempre daquela maneira jocosa dele, de que a gente vai discutir em Glasgow é, então, carvão, carro, dinheiro e árvore, tá? Carvão no sentido de que acabou. A gente tem que acabar com o carvão de uma maneira definitiva, né? Com relação ao carro, é no sentido de que boa parte das emissões de gás de efeito estufa vem do transporte. Então, a gente tem que encontrar, claro, uma solução também bastante efetiva e rápida para isso. Com relação a dinheiro, foi o que veio na reportagem. Desde 2009, na COP de Copenhague, os países desenvolvidos comprometeram a transferir, então, 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020 para os países em desenvolvimento. A gente não chegou lá, né? Então, com relação à confiança que tanto se fala, tem também uma questão de confiança, claro, do Brasil, vou falar nas árvores, mas também com relação aos países envolvidos. E árvores, que é com relação da preservação, e não só preservação, mas de restauração dos nossos ecossistemas ao redor do mundo, para que a gente consiga, então, ter um equilíbrio climático. Para falar de Brasil especialmente, a gente trouxe aqui a apuração por meio do Lorival, né? Que há então aí uma determinação do presidente de anunciar uma meta mais audaciosa para a redução da emissão de gases do efeito estufa. Agora, entre o discurso e a prática, a gente vê que o Brasil ainda tem um longo caminho, né? Para o nosso país aqui, o que é o principal? Eu diria que todos os países, né? Todos os países, não só os países, mas também as empresas, né? Muito se fala do que se vai fazer, quando vai fazer, principalmente estabelecendo metas de longo prazo. O que a gente precisa ver, e é essa pressão, que países e empresas apresentem também metas de curto prazo e um plano de trabalho para o atingimento, tá? E metas baseadas na ciência. O Brasil, como o Lorival comentou, eu também conversei com uma pessoa do primeiro escalão do governo, que me disse, para além das coisas que o Lorival já trouxe, também me disse que haverá a antecipação com relação à meta de desmatamento legal, tá? Isso é muito esperado, isso é muito esperado. O que a gente tem que ter muito claro para a gente é que essa discussão de uma economia de baixo carbono global é muitíssimo bem-vinda para o Brasil, é muitíssimo bem-vinda, né? Com relação à energia renovável, não tem país dos grandes países melhor do que a gente. Nossa matriz energética é muito limpa, nossa matriz elétrica é muito limpa. Por consequência, os nossos produtos têm uma carga de carbono pequena. Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos e União Europeia acabaram de celebrar um acordo com relação a alumínio e com relação a aço.
tá? Baseado em baixo carbono. Não tem quem produza alumínio e aço com menor conteúdo de carbono do que o Brasil, né? Com relação a florestas, é o que a gente sabe, ninguém tem mais florestas que a gente. Agora, a gente precisa apresentar o plano e cumprir, sem dúvida nenhuma, esse plano, né? A gente já fez essa redução de maneira massiva do desmatamento no passado. Então, a gente sabe como fazer, a gente sabe que dá para fazer. O que não dá é, sem dúvida nenhuma, a gente ter um aumento de desmatamento como a gente teve do ano passado para esse ano, em plena pandemia, de 9,5%. Isso, muito brevemente, para uma mesa de negociação é muito ruim. E pode ser impeditivo, né? Olha, agradeço muitíssimo. Domingo à noite, véspera do início efetivo desse evento importantíssimo em Glasgow, o diretor executivo do Pacto Global da ONU aqui no Brasil, Carlo Pereira, falou conosco. Carlo, boa sorte, bom trabalho à disposição aqui. Obrigado.